I don't know how many dead bodies you guys have seen there. It's just like a crime scene. So it's A busca incessante pelo conhecimento tem sido uma jornada repleta de surpresas e reviravoltas. E os cientistas ao redor do mundo têm desempenhado um papel crucial ao revelar os segredos do universo e da vida na Terra. À medida que os avanços tecnológicos e as investigações científicas se aprofundam, novas descobertas emergem, algumas das quais desafiam nossas concepções prévias e até mesmo abalam os alicerces do conhecimento estabelecido. Assim, no vídeo de hoje exploraremos variadas coisas que os cientistas descobriram que chocaram o mundo inteiro. Mergulharemos em um catálogo intrigante de revelações científicas que transcenderam as fronteiras do que acreditávamos saber. Desde a exploração dos recantos mais profundos da Terra até a compreensão das maravilhas microscópicas do nosso próprio planeta, essas descobertas têm capturado a imaginação coletiva e redirecionado nossa compreensão da realidade. Vamos explorar essas revelações fascinantes e muitas vezes chocantes, que continuam a impulsionar a humanidade em direção a novos horizontes do conhecimento. Quer saber mais? Então já continua assistindo esse vídeo que o final irá te surpreender. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Clonagem. A ovelha Dolly foi o primeiro clone de mamífero feito com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Ela nasceu na Escócia em julho de 1996, há 25 anos, e morreu 6 anos depois em decorrência de uma doença pulmonar. Dolly é considerada até hoje como um grande marco científico e abriu diversas portas para a ciência moderna. Lígia da Veiga Pereira, professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, conta que o núcleo das células contém o genoma, uma receita que a natureza vai seguir para transformar aquela célula num indivíduo. A clonagem é feita a partir da transferência nuclear. Os cientistas retiraram o núcleo de um óvulo e colocaram o núcleo de uma célula da ovelha a ser clonada no lugar. A gente trocou as receitas daquele óvulo, então, quando ele começar a se desenvolver, vai executar a receita da ovelha doadora daquela célula, explica. Esse organismo se transforma em um embrião e dá origem a um ser geneticamente idêntico ao doador. Segundo Lígia, a grande herança do experimento foi a demonstração de que uma célula adulta, ou seja, com função já definida, ainda pode ser transformada em outro tipo de célula. A professora utiliza uma célula de pele como exemplo. Até a Dolly, a gente achava que essa célula, uma vez tendo decidido ser célula de pele, ela não conseguiria se reprogramar. Com a clonagem da ovelha, ficou provado que isso é possível. Os cientistas, então, passaram a buscar uma forma mais simples de realizar esse processo, sem precisar recorrer à transferência nuclear. Em 2007, um grupo de pesquisadores japoneses, liderado por Shinya Yamanaka, alcançou esse feito. Eles descobriram que é possível induzir 4 genes específicos para que uma célula possa ser reprogramada. Assim, as células tronco pluripotentes induzidas, IPS, foram criadas. Lígia comenta que essa descoberta revolucionou diversas áreas de pesquisa, como a medicina regenerativa. Por meio das IPS, é possível, por exemplo, estudar doenças e órgãos em laboratório ou aprimorar o processo de terapia celular. Vanta Black. Na escola aprendemos que o preto é a cor mais escura de todas e ela é definida como a ausência total de luz. Mas na prática nem tudo é preto no branco e a cor não chega a tanto, ou pelo menos não chegava. A Surrey Nanosystems criou um material tão preto que é como um buraco negro que você pode segurar nas mãos. Batizado de Vanta Black,
Ele foi concebido em 2014 e na época já era impressionante, sendo capaz de absorver até 99,96% da luz, deixando escapar apenas. Agora, a Surrey Nanosystems aperfeiçoou o material e fez alguns vídeos onde mostra o Vantablack, que se tornou tão escuro que não foram capazes de determinar a porcentagem exata de luz que ele absorve, porque o equipamento que realiza a medição, espectrômetro, simplesmente não funciona com ele. O material é composto de uma matriz de nanotubos de carbono, e quando os fótons atingem sua superfície, ficam se rebatendo nos nanotubos e perdem energia até que sejam absorvidos. No segundo vídeo, a empresa exibe 3 tons de preto diferentes. O primeiro é uma pintura preto fosco. O do meio é o melhor preto disponível até hoje, e mais usado em aplicações espaciais, e por último, o Vantablack. A diferença é absurda. Inicialmente foi concebido para auxiliar na calibração de instrumentos científicos sensíveis, mas suas propriedades incríveis podem levá-lo para uma gama maior de aplicações, como em painéis solares de alta absorção, controladores de temperatura, uso militar para camuflagem de veículos, dentre outros. Só não espere comprar uma camiseta cor Vantablack para brincar de buraco negro por aí, pois mesmo não revelando o preço do material, os criadores afirmaram que é bem caro. O efeito insano do cocô de pinguim. Um novo estudo realizado por pesquisadores dinamarqueses sobre os efeitos dos gases liberados nas fezes de pinguins resultou em uma descoberta inesperada. Ele está fazendo os pesquisadores ficarem alegres. Tudo porque, segundo o artigo publicado no Science Alert, as fezes ou o guano, produzido pela espécie de pinguins-rei na Antártica, emitem tanto óxido nitroso que afeta o estado mental dos pesquisadores que passam muito tempo em contato com o material. O óxido nitroso, ou N2O, é um composto químico incolor e inodoro, que é comumente chamado de gás hilariante, devido aos efeitos colaterais eufóricos que causam nos seres humanos. O composto foi usado a primeira vez como agente anestésico em meados da década de 1880 e desde então continua sendo utilizado para fins sedativos por profissionais médicos. O novo estudo relatou que esse composto é encontrado com abundância nas fezes da espécie. O guano do pinguim produz níveis significativamente altos de óxido nitroso em torno de suas colônias, disse Bo Elberling, do Departamento de Geociências e Gerenciamento de Recursos Naturais da Universidade de Copenhague e coautor do estudo. Pesquisadores enviados à Antártica para estudar os pinguins-rei em seu habitat natural na ilha do sul da Geórgia passam horas durante suas pesquisas de observação sobre os animais. É aí que as coisas ficam subitamente fora de controle. Depois de bisbilhotar em guano por várias horas, a pessoa fica completamente doida. A pessoa começa a sentir-se doente e com dor de cabeça, explicou Elberling sobre os efeitos colaterais da exposição. Além de enlouquecer os cientistas, o óxido nitroso também tem um enorme efeito no meio ambiente, sendo 300 vezes mais potente em poluir o ar do que o dióxido de carbono. Além do mais, poucas pesquisas anteriores ligavam os efeitos do derretimento das geleiras com o surgimento de novos territórios terrestres que são fertilizados pelas fezes de espécies da vida selvagem. No entanto, é possível que animais como pinguins contribuam para o aumento de gases de efeito estufa. Os resultados indicam que, se a colônia continuar a se expandir para novos territórios sem gelo causados pelo derretimento das geleiras, isso poderá aumentar ainda mais os níveis de gases do efeito estufa. Câmera em caixão. Com a ajuda de uma câmera de time-lapse, cientistas descobriram um movimento inesperado durante o processo de decomposição. As investigações forenses podem ganhar um novo rumo graças a uma pesquisa que descobriu que por mais de 1 ano após a morte, os cadáveres podem se movimentar significativamente. Pesquisadores da Australian Facility for Taphonymic Experimental Research, AFTER, popularmente conhecida como Fazenda de Corpos,
fizeram a surpreendente descoberta depois de usar uma câmera de time-lapse para filmar um cadáver em decomposição. A câmera capturou imagens aéreas do corpo a cada 30 minutos, durante os últimos 17 meses. Durante todo o período de captura de imagem, o cadáver continuou a se mover. O que descobrimos foi que os braços estavam se movendo significativamente. Eles estavam ao lado do corpo, mas acabaram se afastando, disse a cientista médica Alison Wilson, da Universidade Central de Queensland. Ela explicou que algum movimento após a morte era esperado nos estágios iniciais da decomposição, mas o fato de que ele continuou por toda a duração das filmagens foi uma surpresa completa. Essa descoberta pode mudar de maneira significativa como os cientistas analisam e interpretam as cenas de crimes, principalmente quando restos humanos são descobertos algum tempo após a morte. Até agora, a menos que houvesse evidências de que um corpo tenha sido movido por animais ou pessoas, os cientistas forenses geralmente assumem que a posição de um corpo descoberto é a posição exata da hora da morte. Contudo, inicialmente, a câmera havia sido instalada para determinar como acontece a decomposição de um cadáver. A ideia era usar o time-lapse para determinar como um corpo se decompõe em um intervalo de 6 meses. As imagens obtidas foram armazenadas e serão usadas para analisar cenas de crime com mais precisão no futuro. Esse banco de dados vai fornecer informações sobre as maneiras que os corpos se movem após a morte, o que, por sua vez, vai permitir que cientistas forenses reconstruam a posição do corpo no momento da morte. Com isso, será possível descobrir o que aconteceu. Armazenamento eterno. Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, anunciaram uma unidade de disco que pode armazenar dados como documentos e obras de arte para sempre. O dispositivo, que consiste em um pequeno vidro nanoestruturado e tem gravação a laser, é capaz de guardar 360 terabits por até 13,8 bilhões de anos. A tecnologia foi batizada de armazenamento digital 5D. O nome surgiu a partir do tamanho e da orientação, além da posição dos dados, que é tridimensional. Por enquanto, cientistas estão em busca de empresas interessadas em tornar o protótipo um produto comercializável. A enorme durabilidade do dispositivo está relacionada à sua resistência. Os discos de armazenamento de vidro são estáveis a temperaturas de até 1000 graus Celsius. O período de 13,8 bilhões de anos é estabelecido tomando como referência uma temperatura ambiente de até 190 graus Celsius. Segundo os cientistas, que apelidaram a mídia de Superman Memory Crystal por conta dos cristais mostrados no filme Superman, a descoberta abre uma nova era de arquivamento de dados eterno. Arte antiga na caverna. Quando 2 misteriosas construções erguidas com fragmentos de rocha foram achadas nas profundezas de uma caverna na França, cientistas ficaram estupefatos. Quem foi responsável por aquelas estruturas ovais de até 40 centímetros de altura e 6,5 metros de circunferência? Agora, um estudo de arqueólogos franceses revela que são obra de neandertais que ocupavam o local há cerca de 176 mil anos. A pesquisa, publicada pela revista Nature, reforça um conjunto de evidências de que essa espécie humana, extinta há cerca de 40 mil anos, era mais inteligente do que se pensava. Os anéis no chão da caverna foram feitos a partir de estalagmites, espécie de pilar naturalmente formado por sedimentos minerais em ambientais subterrâneos. Os habitantes da caverna quebraram as estalagmites em pequenos pedaços de tamanhos similares, que foram dispostos em círculos ovalados. As estruturas foram descobertas por acaso em 1990, depois de dezenas de milhares de anos intocadas, já que um deslizamento fechou a entrada da caverna em Bruniquel, no sudoeste da França. Contudo, pesquisas prévias sugeriram que as estruturas eram anteriores à chegada do Homo sapiens, o homem moderno, à Europa, há cerca de 45 mil anos. Mas a ideia de que neandertais foram responsáveis pelos achados no chão da caverna
não se encaixavam na percepção de que esses humanos primitivos eram incapazes de apresentar um comportamento complexo necessário para viver no subterrâneo. Assim, por meio de técnicas sofisticadas de datação, a equipe liderada pelo arqueólogo Jacques Joubert, da Universidade de Bordeaux, na França, descobriu que as estalagmites foram provavelmente quebradas do chão há cerca de 176.500 anos, fazendo desses edifícios as mais antigas construções feitas por humanos de que se tem conhecimento. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Quais dessas descobertas e inovações mais te impressionou? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.